Pessoal, a gente reinicia nosso trabalho aqui, tá bom? No encontro de hoje, a gente vai continuar a parte de transgressão e a gente vai adentrar nas sanções, tá bom? Então, vamos aqui para a telazinha, tá bom? Transgressão disciplinar é infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres militares, combinando ao infrator as sanções previstas neste Código sem prejuízo da responsabilidade penal e civil. Beleza? Aí, pessoal, ficou tranquilo na situação do conceito da transgressão. Praticamente a palavra-chave é essa aqui, ó, deveres, beleza? Que é a violação dos deveres, né? Porém, o artigo 13 dessa lei traz os casos de transgressão. Olha aqui o artigo 13, ó, dessa lei, ó. Aqui. Ó, as transgressões disciplinares são classificadas de acordo com sua gravidade em graves, médias e leve, conforme disposto nesse artigo. Esse artigo aqui, pessoal, vai trazendo as tipificações. Isso aqui é uma tipificação. São os tipos, tá bom? E aí a gente vai trazer do mundo real para encaixar que, por exemplo, desconsiderar o direito constitucional da pessoa no ato da prisão. Mas que direitos constitucionais são esses? Por exemplo, pode permanecer calada. O militar insiste para o cara falar: ó, quem for, você pegou essa arma? Não, vou ficar calado. Não, aqui não tem esse negócio não. Aqui o cara fala ou apanha. Então, ele desconsiderou os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão. Então, trouxe do mundo real para a prática, certo? E aqui nós temos os tipos, a tipificação. Agora, olha uma coisa interessante, ó. A gente tem 50 e tanto graves, 50 e tantas médias e 20 e tantas leves, né? E você, vixe, professor, será se a comissão que elaborou essa lei conseguiu encaixar todas as transgressões, todas as possibilidades? Não, ela não conseguiu. Só que ela foi um pouco sábia até certo ponto. Porque ela disse o quê, ó? Transgressão compreende, quer dizer, onde elas estão, tá bom? Primeira situação, ela diz o seguinte, ó. Todas as ações ou omissões, ato de fazer e não fazer, contrárias à disciplina militar, certo? Especificada no artigo seguinte. Ó, especificado no artigo seguinte, quer dizer, no artigo 13, tá bom? Inclusive, os crimes previstos no Código Penal ou Penal Militar. Pessoal, então ela criou logo a seguinte, ó. O que é transgressão? Compreende o quê? O que está no 13, mais os crimes, tá bom? Então, automaticamente, se uma situação é crime, está lá no Código Penal, então ela automaticamente é transgressão. Então, fica aquela premissa, né? Todo crime é transgressão, mas nem toda transgressão é crime, beleza? Tá bom? E por que Código Penal, Penal Militar? O penal comum, né? E o penal militar, os crimes militares, tá bom? Aí ele vai mais além, que aí eu acho que aqui foi um exagero, né? Já visto que o STF já se manifestou, que nada subjetivo pode ensejar sanção, mas ele vai mais além, né? Ele diz o seguinte, ó, todas as ações ou omissões não especificadas no artigo seguinte, que é o 13, mas que também violem os valores e deveres militares. Ele abriu o leque, certo? Toda conduta, mesmo que não esteja no 13, mesmo que não seja crime, mas violou os valores e deveres militares, então é transgressão. Então a gente entra para outra premissa, é tudo aquilo que viola os valores e deveres. As transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2, quer dizer, quando o fato é crime, ou então na situação de violar os valores e deveres, quer dizer, as que não estão tipificadas no 13, resumindo, do parágrafo anterior, serão classificadas como grave. Por quê? Pessoal, chega uma conduta para mim, mas essa conduta não está no 13, eu sou a autoridade que vai julgar. Aí eu olho o artigo 13 e não acho. Quer dizer, eu não sei se ela é grave, média ou leve. E aí eu vou ter que tomar essa decisão. Só que eu vou ter que tomar essa decisão, eu mesmo vou classificar em grave, médio ou leve, baseado em parâmetros. Que parâmetros são esses? São esses que estão na lei aí. Aí a lei vai dizer que vai compreender como grave aquelas que sejam o quê? Atentatória aos poderes constituídos, às instituições e ao Estado. Primeiro parâmetro para ser grave. Segundo parâmetro para ser grave, ela vai falar a questão de natureza desonrosa. E terceiro parâmetro, aquelas que atentem aos direitos humanos fundamentais. Então nós temos esses três parâmetros para dizer se é grave. Tá bom? Ah, professor, e se não for grave, não der para classificar como grave? Aí eu vou analisar, eu mesmo, numa situação discricionária, do poder discricionário, eu vou analisar as circunstâncias do fato, para me classificar em média ou leve, tá bom? Então olha para a luzinha de novo. Ó.
As transgressões disciplinares previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo anterior serão classificadas como grave desde que venha a ser, aí, ó, atentatória aos poderes constituídos, poderes são esses, executivo, legislativo e judiciário, às instituições, quer dizer, aos órgãos ou ao Estado, tá bom? Atentatória aos direitos humanos fundamentais, beleza? Vida, liberdade, alimentação, tá bom? De natureza desonrosa. Então, a gente tem essas três situações que deve ser classificada como grave, tá bom? E aí, a gente vai ter aqui, ó, as transgressões previstas no inciso 2 do parágrafo 1º, que não forem enquadradas em algum dos itens do parágrafo 2º deste artigo, serão classificadas pela autoridade competente como médias ou leves, levando em consideração as circunstâncias do fato. Agora, não esqueça, são aquelas que não são classificadas, que não foram classificadas, tá bom? Pessoal, agora uma coisa interessante, a questão do aluno, tá bom? Olha aqui, ó. Ao aluno do Estado, aluno de curso militar, aplica-se o código, mas de uma forma subsidiária o disposto nos regulamentos próprios do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Vamos aqui para a telinha ao lado. Olha aqui, ó. Pessoal, o que é que ele está querendo dizer? A partir do momento que eu tenho um cara aluno, que esse cara ele veio do mundo civil, ele era, por exemplo, do movimento, ele era, por exemplo, do sindicato. Esse cara aqui, ele era um cara muito sensível na sua conduta. Então, a gente vai trabalhar com diversos tipos de pessoas, só que ela vai levar um choque aqui, esse aluno vai levar um choque para poder saber se ele vai querer ser militar ou não, quer dizer, ele vai aceitar aqueles novos valores, né? Porque existiam valores intrínsecos a ele, agora tem novos valores, tá bom? Agora, é claro, não confundir o que vocês pensam de premissa de militar, porque vocês estão vendo na lei, né? O que se busca é o que está na lei, honrado, honesto, civismo, constância, coragem, não é sempre aquele cara bruto não, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, esse aluno, pessoal, ele vai sofrer o que está no código, mas, certo? As disposições normativas do estabelecimento de ensino, tá bom? Pessoal, lá no estatuto, essas disposições ele vai chamar de regulamento. Então, na prova, se aparecer disposições normativas ou regulamentos do estabelecimento de ensino, entenda como sinônimo, tá bom? Agora, observação, essa aplicação dessas disposições normativas, somada ao código, ela é de forma subsidiária, certo? E lá no estatuto vai dizer que ela é cumulativa. Vixe, professor, contraditória. Não, pessoal, isso aí é consensual, mas aprenda separado, porque pode cair uma banda ou outra banda, tá bom? Na prova, pode ser só a parte de cima, a parte de baixo, tá bom? O que é que ele está querendo dizer? Quando ele diz que é cumulativo, significa o quê? Que eu vou olhar o código e essas disposições normativas, esses regulamentos do estabelecimento de ensino, tá bom? Porém, quando ele diz que é subsidiário, ele me dá uma ordem. Primeiro eu olho o código, se não tiver no código é que eu olho o regulamento, tá bom? Então é complementar essa situação aí, tá bom? Volta para a luzinha, tá bom? Então a gente viu essa situação do código, vimos essa situação de disposições normativas. Pessoal, para que essas disposições normativas? Pessoal, porque aqui vai ter uma coisa mais exagerada, cultura mal engraxado, aqui vai ter farda sem um vinco, aqui vai ter transgressões mais específicas, cama desarrumada, tá bom? Beleza? Então, nós vamos ter situações mais específicas, beleza? Um exemplozinho, por exemplo, se disser assim, faltar com a verdade, no código é grave, mas na disposição normativa tem dizendo que é média. Qual que eu vou aplicar? A do código, porque ela vem primeiro, a outra é subsidiária, tá bom? Eu só olho a outra depois que eu olhar o código, beleza? Então, a gente viu aqui essa parte. A aplicação das penas disciplinares previstas neste código independe do resultado de eventual ação penal ou civil. Observe que ele diz que independe do resultado de uma ação penal ou civil. Pessoal, essa aqui é a regra geral. Tem exceção, professor? Tem exceção. A gente vai ver lá no 72, parágrafo 1, que existe até uma dependência, uma influência da penal na administrativa ou da própria administrativa, tá bom? Na própria administrativa. Mas deixa quando a gente chegar no 72, parágrafo único, para vocês não virem a confundir, tá bom?
As transgressões disciplinares são classificadas em grave, média e leve. Aí tu, professor, para que essa classificação em grave, média e leve? Para que esses parâmetros? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Ó. De acordo com o artigo 42, certo, do Código Disciplinar, tá bom? A gente vai ter, ó, as transgressões classificadas em leve, média e grave. A gente vai ter essa situação aqui, tá bom? Aí a gente vai ter, ó, a primeira vez que o cara comete a transgressão nesse grupo e a reincidência. O que é reincidência? É o cara cometer por uma segunda vez, tá bom? Tem que ser a mesma transgressão? Não. A reincidência que a gente vai falar aqui, nesse 42, que nós vamos ter dois tipos de reincidência. A do grupo, certo? Cometeu uma leve, aí cometeu outra leve, você é reincidente na leve, tá bom? Você é reincidente na leve, beleza? Tá aqui. Aqui no estúdio nós temos hoje umas pessoas assistindo a aula. Isso é bom. Aí eu tô ajeitando a letra, que uma delas disse que não tá entendendo. Tá aí, reincidência. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, a reincidência, nesse artigo 42, vai levar em conta o grupo, tá bom? Já lá na frente, quando a gente vai ver circunstâncias agravantes, a gente vai ver a reincidência de outra forma, tá bom? Vai ser no geral, aqui é no grupo. Teve uma leve, olhei teus assentamentos, tinha outra leve, tu é reincidente na leve, tá bom? Assentamento não esqueça, que é uma ficha tua, né? Acho que a gente já até comentou desse assentamento, né? É uma fichazinha onde vai ter toda a tua vida aí, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, na leve, a primeira vez que você comete uma leve, pessoal, você pega uma advertência ou uma repreensão. Beleza aí? Na primeira vez, na média, você pega uma repreensão ou permanência. Na primeira vez que tu comete uma grave, tu pega uma permanência ou custódia. Agora eu vou dar uma grifada nessa custódia aqui, porque a gente tem uma contradiçãozinha na lei e a gente vai já discutir ela, tá bom? Agora, na reincidência da grave, pessoal, você pega a permanência ou custódia. Professor, e a demissão e a expulsão, o cara já está fora, não tem mais negócio de reincidência não, tá bom? Na reincidência da média, você pega o quê? Permanência. E na reincidência da leve, você pega o quê? Permanência. Beleza? Tá bom? Só que ainda existem os limites, tá bom? Por exemplo, na grave, na reincidência, você pega até o limite máximo. Ó, pessoal, aqui é até, viu? Até o limite máximo, que é 20, que é o perdão. O limite máximo aqui que é 15. E da permanência que é 20, tá bom? Aqui você pega até 15 na reincidência da média e até 5 da leve, tá bom? E aqui na primeira vez você pega até 10, não esqueça que é até. E aqui é até 8. Aqui você pega até 8 dias, beleza? Tudo até, tá bom? Vou até botar aqui para depois dizer que eu não disse. Até. Até, tá bom? Espaço tá pouco. Até. E aqui idem, viu? Até. E até, beleza? Tá bom? Então, pessoal, para isso que existe grave, médio e leve, para ver um parâmetro, certo?
Pessoal, por que é que o senhor grifou aí a custódia, né? Pessoal, aí outra coisa aqui, eu estou baseado no artigo 42, somando com os outros artigos, certo? Para montar esse quadrozinho para os senhores, tá bom? Agora, pessoal, por que é que o senhor grifou a custódia? Pessoal, porque tem um artigo na custódia, que é o 20, parágrafo 2º, certo? Eu vou puxar aqui a seta, certo? O artigo 20, parágrafo 2º, ele diz que a custódia só é na reincidente da grave, beleza? Então, ele fala que a custódia só na reincidência da grave ainda, né? Na reincidência da grave, beleza? Vou botar um G aqui maiúsculo. Beleza? Custódia só na reincidência da grave. E aí o 42 traz diferente. O artigo 42, inciso 3, traz que a custódia pode ser aplicada na grave pela primeira vez. Professor, e aí? Para a prova, pessoal, vocês vão ter que tentar saber de onde a banca copiou. Se a banca trouxer dias, significa que ela copiou do 42, inciso 3, né? Até 5 dias, até 6 dias, copiou de lá. Se ela não falar em dias, significa que ela copiou do 20, parágrafo 2º. E dá para anular, com certeza, né? Mas vamos gabaritar com a banca, depois a gente vê a situação de anulação, né? Volta aqui para a aula. Tá bom, pessoal? Então, vamos tentar aqui, já que não vai dar para mim discorrer de uma por uma dessas transgressões e tal, conversar com vocês de uma por uma, a gente vai tentar discorrer algumas, tá bom? Vamos tentar discorrer aqui algumas dessas transgressões, né? As principais, talvez, vamos tentar discorrer, né? Pessoal, vamos lá. Na questão da grave, vem aqui. Na questão da leve, vou começar com a leve. Vou ajeitar aqui. Tirar essa cor, né? Tá bom? Vamos ver logo algumas principais. Depois eu vou na leve, média e grave, tá bom? Então, por exemplo, a gente vê a questão de armamento. Arma. Facilitar para vocês. Arma. A bicha veio colorida ainda. É a produção isso aí, sabia? Eu mando eles ajeitar e eles não ajeitam. Vamos aqui a questão de arma. Brincando aí. Questão de arma. Pessoal, toda vez que numa transgressão você vê a palavra arma, você já vai saber que a transgressão é de natureza grave. Beleza? Vê a palavra arma é de natureza grave. Andar ostensivamente armado, aí tudo vai ser de natureza grave, tá bom? Agora, o seguinte, quando você vê a palavra armamento, que é mais amplo, aí depende, tá bom? Quando você vê a palavra armamento na transgressão, se for passeata, manifestação com armamento, aí é grave. Agora, passeata, manifestação sem armamento, é média, tá bom? E se você negar receber armamento e fardamento, aí é leve. Veja que armamento tem 3 situações para ela, tá bom? Beleza? Então, beleza, aqui foi com relação ao armamento, tá bom? Vamos ver aqui outra situação. A questão de uniforme. Quando tu vê a palavra uniforme, tá bom? Beleza? Você já fica sabendo duas situações. Ou vai ser média, ou vai ser leve. Falando de professor, eu lembro do M aqui. Pode ser uma forma de memorizar, né? Ou vai ser médio ou leve, né? Mal uniformizado ou uniforme alterado é média. Usar uniforme ou peça não regulamentada ou indevida é média. Comparecer à reunião ou manifestação uniformizado é média. E agora, jogar uniformizado, usar vestuário incompatível com a função, ou descuido da apresentação, recusar ou devolver insígnia, aí isso aqui é leve, tá bom? Então a gente viu a questão do uniforme, né? Vamos ver outra aqui, a palavra ordem. A palavra ordem já pode ser grave, média ou leve, tá bom? Uma das 3 possibilidades. Não cumprir ordem, grave. Se a ordem for ilegal, grave. Aconselhar ou concorrer para não cumprir a ordem, grave. Deixar de assumir responsabilidade subordinada no cumprimento de ordem, grave, tá bom?
Agora, interferir na execução da ordem média, desrespeitar medidas gerais de ordem militar é média, afastar-se sem ordem do posto de serviço é média, tentar abrir dependência sem ordem é média, permanecer em dependência de outra organização sem ordem é média, espalhar notícia com prejuízo da boa ordem civil é média e retardar a ordem é média. E leve, a questão de levantar a bandeira sem ordem, dar o toque sem ordem, permanecer em dependência da própria organização sem ordem, aí tudo é de natureza leve. Então a gente tem essa diferençazinha das três. É bom botar em bloco, porque senão você confunde. E como é que cai na prova? Infelizmente, pessoal, quando cai na prova, é justamente para fazer a classificação, tá bom? Questão da palavra superior. Palavra superior, pessoal, tem situação de grave, tem situação de média e tem situação de leve, tá bom? Pessoal, tem algum material com essas tabelinhas? Tem um material até nas bancas aí, certo? Meu, que tem essas tabelinhas, tá bom? Beleza? Vamos aqui para a prova, né? Então, questão de superior. Ela será grave a questão de desrespeito a superior, recriminar superior, ofender, provocar ou desafiar, a questão de provocar para luta corporal superior, então tudo é grave. Agora, média vai ser o quê? Desacreditar, é média, certo? A questão da continência, adentrar sem autorização do superior, deixar de exibir objeto ou volume que o superior determinou, é média, né? A questão de petição ou manifestação de crítica ou de apoio a ato é média. Deixar de apresentar-se no caso de movimento, comissão. E aí, média, a gente vai ter várias. E leve, retirar sem obedecer às normas. Certa questão da leve, retirar sem obedecer às normas. Deixar de apresentar-se após as fazer e deixar de apresentar-se nas solenidades, tá bom? Vamos ver outra palavrinha aqui que é mais interessante. Preso. Certo? Pessoal, preso. Toda vez que tiver a palavra preso ou prisão, principalmente tendo na relação preso mais ferir, é grave. Tá bom? Beleza? Preso mais ferir é grave. Tem exceção, temos duas exceçõezinhas. Que é reter o preso por mais tempo que o necessário ao procedimento e entender-se com o preso. Somente essas duas é média. O resto tudo relacionado ao preso ou prisão é grave. E essas duas é de natureza média, tá bom? A palavra documento. Já fica ciente que, em regra, se tiver a palavra documento, é grave. Em regra, é grave, tá bom? Relacionada a desprestígios, sigilo, inutilizar, entendeu? Beleza? Agora, tem exceção, temos duas exceções para de natureza média. É a questão de atrasar a entrega de documento que não é da sua alçada e retirar sem autorização o objeto do documento. Então, essas duas aí nós temos de natureza média, tá bom? Pessoal, voltando aqui, vamos limpar, tá bom? Dando só uma explanada aqui sobre a leve, de uma forma geral, não especificamente a transgressão específica, média e grave. Certo? Tem algumas delas até que é interessante, né? Beleza? Um exemplo que eu vou dar de interessante para vocês, ó, é a questão de dormir. Dormir pode ser grave, média ou leve. Até que aqui não é dormir não, mas é parecido, né? Então, pessoal, se falar dormir em serviço de escolta, vigilância, agora, é claro, sem autorização, é grave. Agora, só dormir em serviço, quer dizer, presume-se que é expediente, não está na viatura, não está em patrulha, é média. E só deitado é leve. Então, a gente tem essas três situações com relação a dormir, tá bom? Vamos ver aqui outra situação. A gente vê a questão de dormir, né? Vamos ver outra situação aqui. A questão de uso de drogas, né, droga e álcool. Tá bom? Questão de droga e álcool, tá bom? Em regra, pessoal, a questão de droga e álcool é de natureza grave. Tá bom? Beleza? Porém, introduzir álcool dentro dos quartéis é de natureza média. Agora, apresentar-se drogado, alcoolizado e tal, tudo vai ser de natureza grave, tá bom? Questãozinha aí com relação ao álcool, tá bom? Beleza? Vamos ver se tem mais alguma que eu lembre aqui que tá discriminação, certo? Por exemplo, dirigir. Dirigir com culpa
significa negligência, imprudência ou imperícia, né? É grave. Agora, dirigir sem autorização é de natureza leve. Como assim sem autorização? Quer dizer, mesmo você sendo habilitado, mas você não está autorizado a dirigir viatura, porque essas viaturas têm que ter um curso de socorro e urgência e tal, beleza? Beleza? Dirigir sem autorização seria de natureza leve, tá bom? Agora, e manobras perigosas? Aí, manobras perigosas vai ser de natureza média, tá bom? Beleza? Então, a gente tem essa situaçãozinha aí, tá bom? Vamos lá ver outra situação. Beleza? Dormir em serviço a gente já viu, né? Deixa eu ver se eu recordo aqui de outra situaçãozinha relacionada a dormir, né? Pronto, a questão de apurar a transgressão. Se você deixar de apurar a transgressão, pessoal, vai ser de natureza grave, tá bom? Deixar de apurar a transgressão é de natureza grave. Agora, se você deixar de comunicar ou deixar de punir, aí aqui já é comunicar, é um pouquinho diferente, um é apurar. Ou deixar de punir, certo? São obrigações distintas. Agora, comunicar é informar, né? Fazer isso que punir é você está fazendo procedimento e não quer punir. Apurar é deixar mesmo de fazer o procedimento, beleza? Então, deixar de comunicar ou deixar de punir já é de natureza média, tá bom? E tem essa pequena diferençazinha aí, tá bom? Beleza? A gente viu aqui mais ou menos as mais importantes, as que dá alguma confusãozinha, tá bom? Mas vamos aqui ver agora de uma forma global, para a gente finalizar, né? A gente tem a leve, não vamos mais especificar, média e grave. Tá bom? Leve, média e grave, beleza? Então, a gente tem assim, ó, na questão de deixar de comunicar, a gente vai ter aqui leve, questão de fumar, questão de atraso, vai estar aqui na leve, certo? Beleza? Vai estar aqui na leve a questão também de atraso, tá bom? A gente vai ter também aqui na leve deixar que pessoas fiquem junto a seu posto, conversar ou fazer ruídos, a gente já viu a questão de deitar, né? Andar a cavalo sem necessidade, tá bom? Entrar ou sair dos lugares que não sejam para este designado, a questão de estampas jornais que atende contra a disciplina, tá bom? Beleza? Até que estampas e jornais que atende contra a disciplina, vem para cá, tá bom? A questão sobre veículo de comunicação sobre assuntos políticos, militares ou policiais, entendeu? Passar a responsabilidade ao escrivão, você está fazendo um processo, passar a responsabilidade para o escrivão, é grave, e acionar desnecessariamente a sirene da viatura, tá bom? É outra aí, que é de natureza leve, tá bom? Agora, se for alarme injustificado, já é média, tá bom? Mas agora acionar desnecessariamente é leve, tá beleza? E aí a natureza média tem a ver com material inflamável, sem permissão, introduzir o álcool a gente já viu, né? Aqui natureza média. Deixar de comunicar, deixar de punir, a gente viu também. Todo tipo de relaxamento está aqui, viu, pessoal? Como assim relaxamento? Deixar de corresponder a cumprimento, deixar de exibir documento de identidade ou dados, adeside o próprio relacionamento em si, não ter dedicação imposta pelo sentimento do dever, não ter o devido zelo. Então, vários tipos de relaxamento. Atos processuais também vai estar aqui, o quê? Deixar de manifestar-se nos processos, retardar ou prejudicar o serviço de polícia judiciária, comunicação sem fundamento, atrasar a conclusão de processo, então tudo vai estar aqui, tá bom? Então tem a questão de dormir em serviço quando não é discriminado, inimizade entre os companheiros, questão de dívida, alarme injustificado, como a gente vê aqui, não levar ao conhecimento da autoridade, algum fato, você não é o superior, né? Você não vai comunicar, mas tem que levar ao conhecimento. Contribuir em acidente de serviço, faltar a qualquer ato, permuta sem autorização ou sem permissão. O que é permuta? Trocar o serviço com outro sem permissão. Simular doença, manobra perigosa com a viatura, permitir que pessoa não autorizada adentre ao quartel, lugares incompatíveis com decoro, assumir compromisso em nome da corporação, e amizade ou exibir com pessoas de notório e antecedentes criminais, tá bom? É tudo de natureza média. E grave. Grave, pessoal, tudo relacionado à palavra verdade, faltar com verdade, deixar de comunicar, beleza? Perturbação da ordem ou grave ameaça ao serviço, questão de
Quando fala em comercialização de material proibido, tudo que falar de vantagem ilícita é grave. Como assim falar de vantagem ilícita? Receber vantagem de pessoa, receber, permitir que receba objeto ou valor, apropriar-se de bens, usar subordinado ao civil, em proveito próprio financeiro, tá bom? Tudo relacionado a vantagem ilícita, tá bom? Outra situação, tudo que é ato proibitivo por lei, por exemplo, segurança particular, comércio, frequentar sindicato ou associações em desconformidade, deixar de fiscalizar subordinado que apresenta sinais de riqueza, então aqueles atos proibitivos, tá bom? A questão da falta, do abandono e do ausente, os atos do anonimato, envolver indevidamente o nome de outro, esquivar-se de responsabilidade, beleza? Então, ofender moral e os bons costumes, desrespeitar público, imprensa, as pessoas no atendimento de ocorrência, evadir-se de escolta, deixar de apurar transgressão. Escolta é quando está escoltando alguém, você deixa o cara evadir da escolta, né? Você está fazendo a escolta dele, você deixou ele fugir, tá bom? Deixar de assumir a ocorrência, afastar-se com veículo a pé da área em que deveria permanecer, dormir discriminado a gente já viu, dirigir com culpa a gente já viu, ferir a hierarquia ou disciplina, certo? E entrar ou sair com a questão da tropa sem a devida autorização, tá bom? Então, pessoal, aí a gente tem leve, médio e grave, isso é uma pincelada geral para vocês. Acredito que não vai dar para vocês vir a fixar, né, somente com isso que eu falei. Vocês vão ter que ler, aí depois vocês ficam ouvindo essa aula aqui para vocês tentar assimilar, encaixar aquelas várias transgressões ao que foi falado. Professor, eu faço isso agora? Não, pessoal, deixa para quando sair o edital, essa aulazinha aqui, você dá só uma olhada, depois você aprofunda nela quando sair o edital, tá bom? Porque não adianta aprender todas as transgressões e não aprender mais nada, tá bom? Então, pessoal, até o nosso próximo encontro.